Paz do Senhor seja convosco, meus amados irmãos. Louvado seja o nome de Deus. Hoje nós estamos dando continuidade na carta aos Gálatas, capítulo 3. Capítulo 3. Nós vamos ler do 1 ao 6, com foco no verso 2, no versículo 2. Gálatas 3, do 1 ao 6, do 1 ao 5. Do 1 ao 5. Do 1 ao 5, com foco no versículo 2, com o tema, o testemunho irrefutável do Espírito Santo de Deus. É muito interessante o que o apóstolo Paulo vai falar conosco nessa noite. Gálatas capítulo 3, versículos do 1 ao 5. Eu gostaria de ler, que os irmãos acompanhassem a leitura. O apóstolo Paulo vai trabalhar aqui conosco com 6 perguntas retóricas. E geralmente perguntas retóricas na Bíblia já vem com uma resposta definida. O apóstolo Paulo faz já trazendo uma comparação para mostrar qual a resposta verdadeira. São 6 perguntas retóricas. Nesse pequeno texto, 5 versículos, mas uma das passagens mais poderosas que tem na Bíblia, que vai nos mostrar justamente isso que a gente vai focar no verso 2, o testemunho irrefutável do Espírito Santo de Deus. Meus amados irmãos, a palavra de Deus nos diz assim, Gálatas 3, do 1 ao 5, ó Gálatas insensatos, quem foi que os enfeitiçou? Não foi diante dos olhos de vocês que Jesus Cristo foi exposto como crucificado? Quero apenas saber isto, vocês receberam o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Será que vocês são tão insensatos que, tendo começado no Espírito, agora querem se aperfeiçoar na carne? Será que vocês sofreram tantas coisas em vão? Se é que, na verdade, foram em vão, aquele que lhes concede o Espírito é o que opera milagre entre vocês. Será que ele o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? 6 perguntas retóricas. E aqui ele vai, no verso 2, fazer justamente isso. A gente vai trabalhar nesse verso 2 aqui, o que o apóstolo Paulo diz. Ele diz, quero apenas saber isto, vocês receberam o Espírito pelas obras da lei? Aí a resposta é não já. Ou pela pregação da fé? Aí a resposta é sim, pela pregação da fé. Então, o apóstolo Paulo, ele é mestre em perguntas retóricas. E o que é que a gente vai ver? Justamente com essa pergunta retórica aqui, ele trazendo uma das doutrinas centrais do cristianismo, que é justamente uma doutrina que nós chamamos de pneumatologia. Não é uma doença não, tá, gente? Pneumo de sopro, que é justamente o que Jesus disse. Eu quero que você volte um pouquinho aí, antes da gente começar. Vou pedir a Amanda ou o Lucas para colocar aqui. Hoje nós vamos usar muito. Se prepara aí, Lucas, que hoje é praticamente versículo em cima de versículo, porque eu quero trabalhar essa doutrina central aqui com a igreja. Coloque bem aqui, Lucas, para mim, João 3,8. Quando a gente fala de pneumatologia, é justamente o que Jesus Cristo falou sobre o sopro do Espírito Santo de Deus. A palavra Espírito significa isso. Pneuma, que é sopro, e por isso que o crente tem que estar sempre cheio do Espírito Santo de Deus. Olha o que aqui Jesus diz, o vento sopra aonde quer, você ouve o barulho que ele faz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Então, o Espírito Santo de Deus, ele sopra para onde quer. Através da pregação da palavra, o Espírito Santo nos alcança. E ele pode fazer como fez com você, Jefferson. Você imaginou uma coisa, ele soprou por outro lado. O Espírito Santo, ele sopra para onde quer. Qual o papel da igreja? Simplesmente pregar. Por isso que o culto de quarta-feira é um dos mais importantes. Porque à noite a gente, quando está trabalhando com a igreja, a gente trabalha praticamente um monólogo. E é mais o culto batista, conhecido como culto mais evangelístico, tentando trazer as pessoas ao reconhecimento de Cristo. Agora aqui na quarta-feira não, a gente trabalha doutrinas centrais. E a gente percebe uma aqui com uma pergunta retórica que Paulo faz lá no verso 2,
capítulo 3, versos 2, justamente essa doutrina do Espírito Santo. E ele vai falar justamente disso, da recepção do Espírito Santo. São várias passagens que falam sobre isso. E ele vai falar nessa noite sobre isso, que o Espírito Santo de Deus, esse sopro do Espírito Santo de Deus, que acontece nas nossas vidas, nos trazendo para a salvação, é justamente algo sobrenatural. Não é experiência barata, não é uma coisa vaga ou emocional, onde algumas igrejas trabalham muito emocional. E às vezes o crente começa uma falsa conversão emocional e no meio do tempo ele se perde. A obra de Deus não é reavivada no seu coração, porque foi uma conversão falsa, emocional. Aqui não, aqui a gente vai perceber que é algo tangível, que é algo transformador, que é justamente essa doutrina, a pneumatologia, pneuma, sopro, o que a gente leu lá. E é interessante que o apóstolo Paulo vai dizer que se alguém tem o Espírito de Cristo, esse tal é dele. Somente aqueles que receberam o Espírito de Deus, ou o Espírito de Cristo, ou o Espírito Santo de Deus, tudo isso é mostrando para o Espírito Santo de Deus. É outra palavra que o apóstolo Paulo fala muito para mostrar sobre o Espírito Santo, que é a terceira pessoa da Trindade. Ele vai falar o Espírito de Deus, o Espírito de Cristo e o Espírito Santo, que tudo é justamente sobre o Espírito Santo. Pastor, como é que eu sei que eu sou de Deus? Lucas, Romanos 8:9. Romanos 8:9, muitos versículos, mas assim, o poder disso aí, eu só escolhi alguns, para que vocês possam ver. Vocês, porém, não estão na carne, não na carne, não na inclinação, nas paixões, aqui é a escravidão mesmo da carne. Aí ele vai dizer, mas no Espírito, o Espírito aí, na sua Bíblia está com um Ezinho maiúsculo, né? Tem algumas versões que pode ser que não esteja, a Nova Almeida já corrigiu isso. Tá? É Espírito Santo. Aí ele vai dizer, se de fato o Espírito de Deus, o Espírito Santo, o Espírito de Deus habita em vocês, e se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Então, pastor, como é que nós reconhecemos que verdadeiramente somos de Deus? Através dessa doutrina aqui. Primeiro, no capítulo 3, ele falou justamente da cruz de Cristo, que Cristo foi exposto aos nossos olhos, crucificado. E aqui ele vai falar justamente isso, se vocês não receberam o Espírito de Deus, vocês não são de Deus. Pastor, como é que eu sei que eu sou crente? Através do momento que o Espírito Santo de Deus habita em mim. Eu me torno templo, casa, morada do Espírito Santo de Deus. Por isso que o Espírito Santo, ele fala. A gente lembra lá em Atos, o Espírito Santo falou e disse, separa-me para mim, Barnabé e Paulo. Então o Espírito Santo é uma pessoa, é a terceira pessoa da Trindade. Na pregação passada, no estudo, eu falei um pouco justamente, pastor, mas como é que eu recebo esse Espírito Santo? Quando nós observamos o livro de Atos, é um livro descritivo, que descreve as fases do Espírito Santo que foi derramado. É um livro histórico, mas descritivo. Quando chega lá no capítulo 19, o último derramamento do Espírito Santo acontece. Acontece 3 derramamentos do Espírito, 4 derramamentos do Espírito Santo, no livro de Atos. Então não é só o Pentecostes. Tem o Pentecostes, aí tem o Pentecostes dos samaritanos e tem o Pentecostes dos gentios. Quando Pedro vai na casa de Cornélio e ora e o Espírito Santo é derramado naquela casa. E quando nós, observando o apóstolo Paulo, já um homem convertido, que ele chega lá e tem os homens que seguiam João Batista, que ainda viviam no Antigo Testamento, e isso tinha que fechar o Antigo Testamento, porque as pessoas não entendem, os evangelhos ainda fazem parte do Antigo Testamento. Quando a gente encerra Atos, começa o Novo Testamento. É isso que acontece. Então, quando chega lá em Atos 19, o apóstolo Paulo ora sobre esses homens que eram discípulos de João Batista. Vocês já foram batizados com o Espírito Santo de Deus? Não. Vocês creem em Jesus? Cremos. O Espírito Santo é derramado. E nós chegamos hoje, pastor, como é que o Espírito Santo de Deus é derramado?
Ele falou lá em Efésios 3, nós ouvimos a palavra da verdade, o evangelho da salvação, tendo em Cristo crido, nós recebemos o Espírito da verdade. É assim que nós somos batizados hoje com o Espírito Santo. Por isso, esse testemunho do Espírito Santo, lá em Gálatas, onde a gente leu 3, versos 2, é uma verdade absoluta. Quando ele diz, quero apenas saber isto, vocês receberam o Espírito pelas obras da lei? Claro que não. Claro que não. Ou pela pregação da fé. É assim que o Espírito Santo é derramado nos nossos corações. Um dia nós ouvimos a pregação da palavra, nós cremos em Cristo, reconhecemos Ele como Senhor e Salvador das nossas vidas e fomos batizados. O que o apóstolo Paulo está dizendo aqui, no verso 2, é justamente isso. Foi pelas obras da lei? Foi pelo sábado? É pelo sábado sendo guardado? Resposta não. Foi porque vocês foram circuncidados? Não. É por causa da dieta alimentar dos judeus? Ou os dias de festas, Pentecostes, festas das cabanas e as outras festas? A resposta é não. Então não é por obras da lei. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. E nem pelas suas boas obras. Não é por isso. É simplesmente pela pregação da fé. É justamente isso. Por isso que essa obra do Espírito Santo em nossas vidas é um fato real. É algo irrefutável. Não tem como ir contra disso. Pastor, como é que eu sei que eu sou cristão? A partir do momento que o Espírito Santo começa a me incomodar em certas coisas que eu fazia e agora eu não faço mais. Isso é o primeiro sinal. Se o Espírito Santo não me incomodar, alguma coisa está errada. Porque a primeira coisa que o Espírito Santo traz nas nossas vidas é o quê? Transformação. Então, esses homens, o que o apóstolo Paulo está dizendo é isso. Vocês ouviram a pregação. Vocês creram na pregação, vocês confiaram no que Cristo fez por vocês, e vocês receberam o Espírito Santo da verdade. Então, o processo é esse, meus irmãos, não tem como mudar. Então, aquilo que os nossos irmãos pentecostais, nós respeitamos ele, são nossos irmãos, mas não existe o segundo batismo com o Espírito Santo. Paulo é claro nas cartas dele. Aquilo foi uma parte descritiva, que descrevia algo que aconteceu e não acontece mais hoje. Então foi 4 momentos. Agora o apóstolo Paulo deixa claro, Efésios 1:13, eu vou ter que ler. Eu estava querendo me segurar para não ler, mas eu vou ter que ler. Eu vou ter que ler, porque aqui, pastor, eu quero evangelizar. Efésios 1:13. Serve para tudo. Tudo. Ó. Nele, se você ler o 12, ele vinha falando de Cristo. Nele é Cristo. Também vocês, depois que ouviram a palavra da verdade, a palavra, a Bíblia, o evangelho da salvação, aí, ó, tendo nele também crido, é pela fé. Aí agora vem, o Espírito Santo é derramado. Ó. Receberão selo, o batismo do Espírito Santo, o selo da promessa. É assim. E ele vai nos dar uma garantia no verso 14, Lucas. Olha o que é que ele diz, só a garantia. O Espírito Santo como penhor, garantia. Ninguém pode tirar a marca de um cristão. Olha o que é que ele diz. O Espírito Santo é o penhor, é a garantia. Vocês foram selados. Aí ele vai dizer a garantia, o penhor da nossa herança. Até aquele grande dia, ó. Até o resgate da sua propriedade. Quem é a sua propriedade? A igreja. Povo de propriedade exclusiva do Senhor. Em seu louvor da sua glória. Por isso que tudo é para Deus. Louvor, glórias, adoração a Ele. Louvor da glória dEle, não dos homens. Entenderam? Então, é esse o processo natural. Ouviram, creram, receberam. Simples. Não tem o segundo batismo para falar xabalabalabala. Não. Não tem. Nós respeitamos os nossos irmãos. Pastor, é heresia? Não, é um erro doutrinário. É um erro doutrinário. Nós respeitamos, amamos, mas não existe. Quando você pega Paulo, quando você vai para Paulo, 1 Coríntios 12, 13 e 14, ele está regulando justamente o culto, porque havia muito isso. Eles queriam ser espirituais.
falando. E o Paulo disse, não, para isso aí. É melhor falar 5 palavras que as pessoas entendem do que falar 1000 do que ninguém entende. As pessoas vão passar em frente à igreja, o apóstolo Paulo disse com essas palavras, as pessoas vão passar em frente à igreja e vai pensar que dentro dessa igreja tem um monte de doido. E parece mesmo, né? Tudo falando, sem nexo, aí ele regula. Não vou proibir não, quer falar 1, 2 ou 3, no máximo, e outro tem que interpretar. Aí mata. Aí quando você chega nessas igrejas, está todo mundo feito doido, não mudou do mesmo jeito. Do mesmo jeito, e não tem ninguém que interpreta. E aí? A gente ama. A gente ama. Que eu vou entrar num debate desse? Vou nada, não perco tempo. 2 coisas que eu não perco tempo na minha vida, debatendo isso, porque eu tenho a minha convicção e eu mostro o texto. E sobre calvinismo e arminianismo. Não entro nessa, só se eu fosse doido. Porque há as 2 vertentes que há. E outra coisa não anula a outra, né? E se segue-se. Mas então é isso que o apóstolo Paulo está dizendo, meus amados irmãos. A gente tem que ouvir a palavra da pregação, o evangelho da verdade. Tendo nele crido, nós somos selados. Por isso que o argumento de Paulo aqui é justamente esse. É um argumento da lógica que nós chamamos na teologia da lógica, que é um argumento irrefutável. O Espírito Santo em nós. O Espírito Santo que habita em nós nos tornamos justamente essa casa, esse templo. Aí o apóstolo Paulo, voltando lá, está dizendo assim, ó, se vocês vivem agora pela fé, como é que vocês querem retroceder? Vocês querem voltar? Tudo isso que você conquistou? Vocês sabem o que vocês passaram? O apóstolo Paulo vai falar várias coisas aqui, que a gente vai dar continuidade depois. Vocês tiveram dificuldades. Vocês sabem o que vocês passaram, vocês querem voltar atrás, regredir aos velhos rudimentos. O apóstolo Paulo está dizendo assim para a gente, meus irmãos, ó, Cristo cumpriu tudo o que tinha para cumprir. Não volte, que é perca de tempo, é loucura. Por isso que o apóstolo Paulo chama eles de insensatos. Ele volta a chamar eles de insensatos. Bem aqui, ó, ele chama insensatos 2 vezes. Eu vou pedir a Lucas para botar aqui, no verso 1 e no verso 3, olha o que ele diz. O apóstolo Paulo está dizendo, ó, vocês estão chegando ao ponto de loucura, porque regredir, voltar é loucura. Olha o que ele diz, só Gálatas insensatos, pum, exclamação. É uma afirmativa aqui, uma afirmação. Vocês estão loucos? Insensatez é essa, meus irmãos? Voltar é loucura. O apóstolo Paulo está dizendo isso. Verso 3, Lucas, olha o que ele diz, ele repete novamente. Será que vocês são tão insensatos? É outra afirmativa. Outra afirmativa. Ó, tendo começado o Espírito de novo. Gente, começaram no Espírito Santo. Está com o Ezinho aí a Bíblia? Está com o Espírito. No verso 3, as Bíblias abertas, está com Ezinho maiúsculo, né? Espírito Santo, tá? As Bíblias mais antigas, a Sociedade Bíblica corrigiu. Então, o que é que acontece? Aí ele vai dizer, é loucura, é insensatez, é insanidade. A palavra aqui é insanidade, para insensatos. Tendo começado no Espírito, agora querem se aperfeiçoar na carne de vocês, nas inclinações, nas paixões, no modo de viver que não convém. Vocês querem viver assim? Isso aí não agrada a Deus. O apóstolo Paulo, deixa eu pegar aqui uma expressão, é assim. É como se você tivesse, não joga na Mega Sena não, tá? Só estou pegando um exemplo. Eu vou pegar um prêmio aqui. É como se alguém com um presente, pronto. Alguém chegou com um presente, toma aqui. 5 milhões de reais. Aí você recebeu presente e dádiva. Dádiva, eu recebi, aí depois eu vou dizer, não, eu agora vou trabalhar para pagar os 5 milhões de reais. Não chega a insanidade, a loucura isso? É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Essa comparação que eu queria pegar e mostrar para vocês. Eu recebo um presente, uma dádiva, o Espírito Santo, através da pregação da fé, e agora eu vou querer voltar para viver por obras, trabalhando com a força do meu braço. A gente nunca vai conseguir pagar o que Cristo fez por nós. Os rudimentos do Velho Testamento também não.
Simplesmente a gente faz o quê, pastor? Quando nós recebemos o Espírito Santo pela fé, nós abraçamos e agradecemos a Deus e vivemos para a glória de Deus. Por isso que esse testemunho aqui do Espírito Santo, no verso 2 lá, onde nós estamos, ou aqui no verso 3, é o testemunho irrefutável, não tem como tirar isso de nós. A natureza divina do Espírito Santo de Deus, o testemunho do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus, ele habita em nós. Então, voltando, não é emocionalismo, não é correr, gritar, imitar um leão, andar de quatro, não é isso, nunca foi, é ser dominado pelo Espírito Santo de Deus. Por isso que é irrefutável, nós somos agora controlados, dominados pelo Espírito Santo de Deus. Não é algo que vai nos induzir a fazer loucura, que o Espírito Santo vai dizer que a Bíblia não aceita isso, não vos embriagueis com vinho, não, mas deixai-vos ser conduzidos pelo Espírito Santo de Deus. É isso, o próprio Espírito Santo, ele vai testificar em nosso favor. Vou pedir a Lucas para colocar aqui para a gente ler alguns versículos. Justamente, ele testifica o que, pastor? Que nós somos filhos de Deus. O Espírito Santo habitando em nós é o testificando, ele está dizendo lá, o que é isso, pastor? É o que nós chamamos do testemunho interno. O Espírito Santo soprando lá no teu ouvido, ó, não se preocupe, você é meu. Não se preocupe, você é minha, você tem um dono, você está guardada, você está debaixo de mim. Não se preocupe, isso vai passar, isso é o testemunho interno. Romanos 8,16, vamos ler, igreja. Aqui, ó, Romanos 8,16. Romanos 8,16. Vamos lá, igreja? O próprio Espírito confirma ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Que coisa linda, ó. O Espírito de Deus, agora, o Espírito de Deus com E maiúsculo, o Espírito que nos dá vida, testificando lá no nosso coração, dizendo: tu és filho de Deus. Tu tem um dono, tu tem uma dona, tu és filho, tu não é um bastardo, não. Tu é filho, filho amado. O Espírito Santo nos mostra, nos convence, testifica nos nossos corações que somos filhos de Deus, a saber, os que creram no seu nome. Ele confirma, ele valida, ele certifica nossa filiação. O próprio Espírito confirma, testifica, valida, carimba. Somos filhos de Deus a saber. É isso que nós somos, filhos de Deus. O Espírito Santo como testemunha. Lembra o Jesus sendo batizado, 3 dá testemunho. Os 3 estavam lá, Trindade Santa, Pai, Filho e Espírito Santo. O Espírito descendo como uma pomba, não era uma pomba, mas em forma de pomba. E Deus dizendo: esse é meu Filho amado, em quem eu me aprazo. Isso serve para a gente hoje. Porque o Espírito Santo de Deus, ele confirma, ele testifica que nós somos filhos de Deus a saber. É esse testemunho, lá no fundo da nossa alma. Filhos, filho meu, filha minha, tu és meu, tu és minha, tu está debaixo da minha proteção. O Espírito Santo confirma isso. O clamor, e agora nós podemos o que? Clamar, o que o apóstolo Paulo diz? Agora você pode ir ao Pai. Quando você crê no Filho, na pregação da fé, lá capítulo 3, verso 2, o Espírito em nós, e agora nós podemos dizer: Pai amado, Pai amoroso. Bota bem aqui, Lucas, Gálatas 4, 6 e 7, eu gostaria de ler com a igreja. Agora sim, nós podemos ir ao Pai e dizer: Paizinho amado, tu és meu Pai, porque o Espírito Santo vai dizer isso. Vamos lá, igreja? E porque vocês são, ó, filhos de Deus. Vamos lá? Vamos voltar, que eu não entendi nada. Vamos lá, vamos fora de tempo. E porque vocês são filhos. Abba, Pai. Verso 7, Lucas. Quem não tem esse Espírito não pode clamar Abba, Pai. E quem não tem o Espírito Santo de Deus é escravo. Por isso que não existe liberdade.
Ou você é filho de Deus ou você é escravo. Ou você é filho de Deus ou você é escravo. E nós somos o quê? Filhos. Assim você já não é mais escravo. Porque aquele homem que não tem o Espírito Santo de Deus é uma vida de escravidão. E agora não, ao contrário, a gente viu no verso 6 lá, nós podemos clamar, dizer: Pai amado, adotados, Pai, papai, meu Pai. Não um juiz cruel que vai julgar, não, mas um Pai amado, que agora nós podemos ir direto a Ele. Jesus está lá fazendo a mediação, é isso. Quando nós observamos a igreja, tá? A partir do momento que nós temos esse Espírito Santo, essa formalidade, ela é quebrada e agora transforma em quê? Em dependência de Deus. Total dependência. Nós podemos clamar a Deus com ousadia e dizer: Pai amado. Não é mais uma coisa mecânica, não, é intimidade e dependência. Quando você se curva diante do Pai, pode ter certeza que o Pai escuta o teu clamor e que Ele vai responder às tuas petições diante dEle. Porque agora você é filho, você não é mais escravo, não. Não é mais escravo, mas filhos de Deus a saber. Meus amados, isso tudo aqui vem, tudo está interligado. Pastor, como é que tudo isso vem e chega até nós? Através da palavra. Tudo através da palavra. É tudo interligado. Um ponto puxando o outro. Recebemos o Espírito Santo hoje. Palavra. Isso o apóstolo Paulo nos mostrando, versículo a versículo. Lucas, coloca aqui para a gente ver e ler. É através da palavra que a gente tem essa confirmação que o Espírito Santo de Deus habita em nós. 1 Tessalonicenses 1,5. Olha o que é que ele diz, meus amados. Vamos ler. 1 Tessalonicenses, vamos lá? Porque o nosso evangelho não chegou a vocês somente em palavras, mas... Olha como é interessante o poder de Deus, a confirmação da palavra, porque o nosso evangelho não chegou a vocês somente em palavras, mas também em poder. Aí ele vai dizer no Espírito, o Espírito Santo, e em plena convicção. E vocês sabem muito bem qual foi o nosso modo de agir entre vocês, para o próprio bem de vocês. Tudo isso vem de Deus, o testemunho do Espírito Santo. Vem de Deus e está na palavra de Deus, na palavra de Deus. Por isso agora nós pregamos como, pastor? No poder do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo, ele nos dá ousadia para que nós possamos falar de Cristo, meu amado irmão. Mesmo a gente não sabendo o que vai acontecer, o Espírito Santo de Deus, ele nos capacita em poder, o poder. E esse poder vai trazer, Jefferson, confirmação em poder, que ele traz o quê? Convicção, em plena convicção. Quando nós trazemos isso para a prática, isso serve para toda a igreja, pregadores, irmãos, tá? Nós dependemos não de sabedoria humana, mas do poder do Espírito Santo de Deus. Claro que nós nos capacitamos, mas é poder de Deus. Deus usa quem se dispõe. Quem se dispõe, senão não será um instrumento de Deus. Mas Deus, ele nos dá poder para pregar a sua palavra. Poder é uma preparação que nós chamamos, e o crente tem que estar uma preparação saturada, sempre em oração. Homens e mulheres cheios do Espírito Santo de Deus. Oração, busca, dependência de Deus, a consciência que esse Espírito Santo, ele vai nos conduzir. Ele vai nos manter e Ele vai nos usar, porque Ele habita em nós. E essa expectativa de Deus, ela vai ser confirmada através de outras vidas que vão ser resgatadas, corações que serão mudados, através desse poder de Deus. Poder de Deus, poder de Deus. E o crente, ele fica como? Sabendo que o Espírito Santo de Deus, ele habita em nós. Mas a árvore será conhecida pelo seu fruto. Nós temos que dar frutos para a glória de Deus. Paulo fala, os frutos do Espírito, que é um só, amor, ele puxa os outros. Através do amor, que é
o máximo ele vem. Bondade, fidelidade, longanimidade, domínio próprio, vai puxando. O testemunho do Espírito Santo não é algo relativo, não é, ou subjetivo de forma nenhuma. Meus irmãos, esse testemunho vai produzir o que produziu, evidências. Evidências de transformações, de vidas mudadas. Ele muda ambientes, ele muda história, ele muda cidades, ele muda países. É mudança, transformação de vida. Por isso que nós temos que buscar, já temos o Espírito Santo, mas nós precisamos da plenitude do Espírito Santo de Deus. Homens e mulheres cheios do Espírito Santo de Deus. Para que tudo isso, pastor? Tudo isso no final é para a glória de Deus. Não há glória em homens, glória de Deus. Por isso que nós temos que fazer sempre uma avaliação como igreja. O critério é nós avaliarmos juntos com a igreja. Qual o critério, pastor? A igreja está crescendo em graça, sabedoria e conhecimento, com os frutos que glorificam a Deus? Ou a igreja está mirrada? Por isso que nós temos que criar meios e métodos espirituais para avaliar como é que está a nossa vida diante de Deus. Não coisas triviais, não, mas coisas principais. E a gente começa com quem, pastor? Conosco. É muito fácil dizer, o irmão está assim, assim, assado. Não, como é que está eu? Como é que está o meu coração em amor? Como é que está o meu amor pelas pessoas? Como é que está o meu amor pelos perdidos? Como está o meu amor por vidas, por almas? Como está o meu amor por outras pessoas? Como é que está a minha relação com outras pessoas? A primeira coisa que nós medimos somos nós mesmos, não os outros, porque até olhar assim é fácil. Vai fulano. Eu não estou dizendo também que o crente nunca deve fazer uma avaliação com critério. Que avaliação nós fazemos, avaliações com critérios, nós fazemos isso sim, mas a primeira avaliação começa com o nosso coração. Por isso que o Espírito Santo vai mostrar frutos, por isso que a separação para Deus não é algo opcional, não é. Não, eu tenho uma opção de viver em santidade, não é isso, mas é uma evidência. Deus ele vai evidenciar isso aí. Evidenciar. Outra coisa que o Espírito Santo traz, isso é fundamental para a gente entender, é justamente iluminação, para que nós possamos entender as Escrituras Sagradas. Ele vai nos iluminar, para que nós possamos entender o texto e viver o texto. Vida verdadeira através do Espírito, meus amados irmãos, somente através da iluminação. Por que iluminação, pastor, e não mais pedir o Espírito Santo? Porque você já tem. Você pede agora por iluminação. Você não pede mais, Deus me dá o Espírito Santo. Não, você já tem, já é casa, morada. Você vai pedir por iluminação e compreensão da parte do Espírito Santo de Deus, que vai lhe iluminar, para que você possa entender as Escrituras Sagradas. É isso que o Espírito Santo vai nos mostrar. É isso que o Espírito Santo vai testificar em cada coração, iluminação, para que nós possamos ter compreensão, não só das Escrituras, mas o Espírito Santo vai nos dar discernimento das nossas tomadas de decisões. O Espírito Santo ele vai tirar as vendas dos nossos olhos, mostrando o que é certo ou errado, mostrando qual caminho a seguir. Ele vai tirar as vendas espirituais dos nossos olhos. Nós vamos compreender verdades que antigamente eram coisas obscuras. E Deus, ele tira o véu da incredulidade para que a gente possa ver. Possa ver, porque às vezes a gente está um pouco com os olhos nebulosos, está embaçado. E Deus, ele vai e rasga isso aí. Justamente por isso que nós pedimos iluminação, compreensão. E isso serve, meus amados irmãos, no dia a dia. Em tudo que nós venhamos a fazer. E o Espírito Santo de Deus que habita em mim, me ilumina para que eu possa fazer ou viver conforme o que tu queres que eu viva. Em cada ato das nossas vidas. Isso se chama o Espírito Santo dentro de nós, nos iluminando. Por isso que nós temos que nos encher do Espírito Santo de Deus. Nos encher do Espírito Santo de Deus. Pastor, como é que eu faço isso? Estudo da palavra de Deus. Não há crente bom se não avançar, oração, palavra e oração, para que o Espírito Santo nos encha, para que ele possa nos iluminar. Como é que eu peço iluminação e eu não estou buscando? É uma contradição. Então, uma iluminação ele vai me dar quando eu busco.
Eu tenho que buscar. Por isso que o homem não pode ficar parado, sentado e satisfeito, não. Não, estou salvo para sempre, sim, mas avançando, é um processo. Fomos, somos e seremos. É um processo. Esse processo é até a volta do Senhor. Por isso que a igreja lê a palavra juntos. Aqui nós estamos lendo a palavra juntos. Nós estamos estudando junto. Isso não é um mero exercício de abrir Bíblia, não. Um mero exercício, como Gonzaga falou aqui, intelectual, não. Mas é uma meditação profunda do nosso ser. E nós temos que criar hábitos. Esses hábitos agradam a Deus. Hábitos de ler a palavra de Deus e perguntar: Espírito Santo de Deus, o que tu queres falar nessa noite através desse texto em minha vida? Toda vida que você lê a Bíblia, pergunte isso: Espírito Santo de Deus, o que o Senhor está me revelando hoje na tua palavra? O que o Senhor queres falar comigo? E Ele vai te mostrar qual o sentido da palavra, o que Ele quer para o teu coração, o que Ele quer para a tua vida. O Espírito Santo, ele faz tudo isso, fora a convicção, né? Do pecado, da justiça e do juízo. Por isso que o papel da igreja é pregar. Mas pastor, faz tempo que pessoas foram salvas. O papel da igreja é pregar. Não, mas há uma dificuldade nas serras, pregar. Nunca volta vazia. Ela está brotando para germinar em nome de Jesus. Está brotando, não se preocupe com quantidade, não, a questão é a qualidade. O Espírito Santo quer isso de nós, por isso que ele convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, e ele convence quem ele quer, ele sopra para onde ele quer, mas para onde é que ele está soprando? Quem está aqui, quem está se enchendo do Espírito Santo de Deus. Por isso que isso é uma convicção, meus irmãos, de salvação que o Espírito Santo nos dá. Convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. E ele nos ensina também a diferença entre salvação e condenação. Isso é essencial. A convicção do Espírito Santo, que aponta sempre para uma solução. Qual a solução, pastor, que o Espírito Santo sempre aponta? Cristo. E virá um depois de mim, igual a mim, que dará testemunho de mim. O Consolador, o Espírito Santo da verdade, sempre aponta para Cristo. A função do Espírito Santo é apontar para Cristo, sempre é essa. O macro é esse. É isso, é tudo isso. Por isso que nesses momentos de culto, a igreja tem que estar sempre cheia do Espírito Santo e tendo dependência do Espírito Santo. Nesse momento agora de quietude da igreja, aquilo que o salmista diz: aquietai-vos. Nesse momento de paz que nós estamos tendo aqui no nosso coração, esse momento agora de sossego que o Espírito Santo nos dá, cultos de doutrina se tornam altares e oportunidades para que nós possamos estar mais e mais e mais na presença de Deus. Homens e mulheres cheios do Espírito Santo de Deus, o agir de Deus no meio do seu povo. Isso se torna um altar, o centro é a cruz de Cristo. Isso vai trazer sossego, quietude, aquietai-vos, saibam que eu sou Deus, eu governo a tua vida. O agir de Deus, ninguém impedirá na tua vida, na tua história, muito menos na tua família. Então é isso, é nesse momento de aprendizado, nesse momento aqui agora, de quietude, momento de sossego, momento de paz, momento de reflexão da palavra que o Espírito Santo nos mostra, que nós somos dele. Mas há processos que são dolorosos, não tem jeito que nós vamos passar. Nunca há uma quebra de processo, não, o Espírito Santo ele vai nos alinhando, é um dia após o outro, alinha aqui, ajusta aqui, é um dia após o outro. O Espírito Santo ele está trabalhando nos nossos corações, o Espírito Santo de Deus está trabalhando nas nossas almas, o Espírito Santo de Deus está trabalhando nas nossas vidas, por isso que tem que ter essa busca, por isso que o testemunho do Espírito Santo é irrefutável, irrefutável, esse é o testemunho. Por isso que isso é individual. A igreja tem a plenitude do Espírito junta sim, mas esse momento é um momento onde nós temos o nosso momento espiritual, pessoal,
com Deus. Eu não posso encher o irmão do Espírito Santo se o irmão não busca. Tem que ser aquilo que Jó disse: eu te conhecia por ouvir, agora os meus olhos te veem, Senhor. Agora os meus olhos te veem, Senhor. Eu tenho dependência de ti, Senhor, meu Deus meu. É isso, é profundidade, é busca. Esse testemunho é irrefutável, não tem como. Por isso que está aqui a diferença daqueles que conhecem a Deus e aqueles que somente conhecem sobre Deus. Há uma diferença. Aqueles que conhecem a Deus têm a dependência do Espírito Santo de Deus. Tem busca do Espírito Santo de Deus. Não é um mero conhecimento teórico, não é. Conhecer a Deus, conhecendo e crescendo através do Espírito Santo de Deus. Não é conhecer sobre Deus. Se perguntar aí afora, muitos sabem. Quem é Deus? Deus é o meu Salvador. Jesus Cristo é o meu Senhor. Mas o que nós estamos falando aqui é de conhecer. E isso tem a ver com intimidade. É uma vida de dependência, uma vida íntima com esse Deus. E isso o Espírito Santo, ele nos dá. Eu vou colocar um texto aqui que eu vou trazer como aplicação, tá? Lucas, coloca aqui 1 João 1, do 1 ao 3. É interessante aqui que o apóstolo João vai falar sobre alguns elementos sensoriais, né? Pegar, sentir. Hoje nós temos isso. Nós sabemos da presença de Deus em nossas vidas. O que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam, pegaram, eles andaram com Jesus. A respeito do verbo da vida ou a palavra da vida, verso 2, Lucas. E a vida se manifestou, e nós a vimos, e dela damos testemunhos, e anunciamos a vocês a vida eterna que estava com o Pai, e nos foi manifestada. Verso 3 para a gente encerrar, Lucas. O que vimos e ouvimos, e anunciamos. Isso é interessante. Hoje nós podemos ter isso. Vimos, não chegamos a ver Cristo, mas nós, espiritual, nós sabemos, ouvimos através da fé, e agora nós anunciamos. Nós temos que viver assim, né? A presença de Deus. Também a vocês, para que também vocês tenham comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. O Espírito Santo nos dá essa comunhão, com Pai e Filho. E por que não fala do Espírito Santo aqui? Porque nós já temos Ele. O Espírito Santo já habita em nós. Já habita em nós e vai nos ligar a esse ser trinitariano. Vimos, ouvimos e anunciamos. Louvado seja Deus. Vimos, ouvimos e anunciamos. Nós temos essa sensação hoje, que Ele está presente no meio de nós. E Ele já habita em nós como Espírito Santo. E nós agora anunciamos essa verdade. Por isso que Ele usa esses verbos sensoriais, de sentido. Ouvir, visto, contemplado, apalpado. E hoje nós temos essa sensação que nós estamos no lugar certo, no meio do povo de Deus, em comunidade, uma comunidade que avança, uma comunidade que anda como ovelhas, que andam em bando. Isso aí nos dá uma tranquilidade de vida, Por isso que, como igreja do Senhor, nós temos que criar oportunidade para que mais e mais testemunhos sejam dados, em cultos, em missões, em evangelismo, na vida pessoal e cotidiana, do que Cristo fez por nós. O agir de Deus nas nossas vidas, para que as pessoas possam dizer: viu, meu irmão, eu quero esse Cristo aí teu, eu quero Ele, eu quero esse Cristo aí, porque Ele é real. Por isso que nós temos que valorizar vida com Deus, essa experiência única do nosso quarto, no joelho, entre você e Ele, o agir de Deus, aquelas noites que está só você e Ele, meu Deus, Senhor meu, o Espírito Santo lá, intercedendo por você com gemidos inexprimíveis, e sua oração, o seu choro, o seu lamento, o seu clamor, chegando ao céu como bom perfume de Cristo. E o Espírito Santo, com gemidos inexprimíveis, intercedendo por você, junto ao Pai. Por isso que nós temos que investir mais e mais em jornadas espirituais,
Não é conformidade religiosa. Essa é a carta que quebra a religiosidade de toda a igreja. Toda igreja que ela não pode ficar. Não, aqui é um ato transformador. Transformador. O Espírito Santo vai nos mostrar isso, um ato transformador. Eu gostaria de ler um último texto para mostrar isso, que é um ato transformador e que ele vai nos dar liberdade. O Espírito Santo nos dá liberdade para que nós possamos pregar, para que Ele sopre para onde Ele quer, para que mais e mais pessoas sejam alcançadas pelo poder da palavra de Deus, o poder do Espírito Santo de Deus, meus amados irmãos. Coloque bem aqui que a gente vai ver que esse agir é um agir transformador e tudo tem a ver com a Trindade Santa. Lucas 2 Coríntios 3, 17 e 18. Se falar com sono, como Francisco está, vai ser disciplinado. Aqui nós temos que falar, aqui tem que ser com pulmão. Eu só não vou pedir para levantar aqui em Gonzaga, porque... Não, pode falar daí. Para botar o diafragma para funcionar aí. Vamos lá, ó, 3, 17 e 18. Vamos lá? Ora. Ele tem liberdade aqui no meio do seu povo, meus irmãos. Liberdade. Ele nos dá isso e liberdade é nos tirar dessas amarras da escravidão que vivíamos antigamente. Tem uma música que diz, né, Juliana? Tem liberdade aqui. Espírito de Deus, Espírito Santo, é isso. Depois eu vou cantar, vou ensaiar com vocês para eu cantar. Não vai ficar ninguém na igreja. Eu vou convidar o irmão Ayrton como dupla ainda. Vai sair uma coisa maravilhosa. Versículo 18, para a gente encerrar, meus amados irmãos. Vamos lá? E todos nós... É isso aqui, ó. Transformados. É um dia após outro, transformação, de glória em glória, na sua própria imagem. Ó, Deus está formando um povo, a sua imagem e semelhança. Foi quebrada lá em Adão, mas Ele está formando de novo, para que nós possamos ser igual ao Filho. É isso, o corpo vai ser igual do Filho, transformado, sem pecado, sem mácula, sem mancha, de glória em glória, na sua própria imagem, a imagem do Filho de Deus, a imagem do Filho, como pelo Senhor, que é o Espírito, Pai, Filho e Espírito Santo. A Trindade está em todo lugar. O Espírito de Deus, Espírito Santo, tens liberdade aqui, nos resgatou, nos curou, nos transformou. É isso tudo através da Trindade Santa. Por isso que, para encerrarmos, deixa eu só ler o versículo base. Gálatas 3, 2. Quero apenas saber isto. Vocês receberam o Espírito pelas obras? Claro que não. Ou pela pregação da fé, isso. O Espírito Santo de Deus habita em nós, está sobre nós, do templo e na morada do Espírito Santo, que são casas e templos que estão aqui hoje. Por isso que Ele nos capacita para que nós venhamos viver conforme a sua vontade e o seu querer. Nos sustenta. A gente pensa que é a gente, não é nada, é o Espírito Santo, testificando, dizendo: filha minha, filho meu, filha minha, tu és meu. Testifica que você é filho de Deus a saber. Oremos em nome de Jesus. Não tem pergunta hoje não. Não vou abrir não, porque senão vão perguntar como é a Trindade Santa, aí pronto, aí quebra o pastor. Vamos orar em nome de Jesus, meus amados. Oremos. 9 horas. Te louvamos, Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Te bendizemos e te agradecemos, ó Deus, por essa doutrina maravilhosa. O Espírito Santo de Deus, ó Deus, que nós recebemos não por obras, não por força, não, mas pela pregação da fé, como falou o apóstolo Paulo aqui. Que o Senhor continue, ó Deus, através do Teu Santo Espírito nos iluminando, nos dando compreensão, ó Pai, para que nós possamos viver e fazer a Tua vontade, que é boa, perfeita e agradável, nos capacitando no dia a dia, nessa jornada de vida aqui, ó Deus, que às vezes, ó Deus, são
lutas travadas, mas nós sabemos, ó Deus, que o Senhor é o nosso general que luta e que labuta por nós. E todas as batalhas já foram vencidas. Nosso papel como igreja é perseverar, como diz a tua palavra, perseverar até a morte, porque a coroa já nos espera, a coroa eterna, a coroa da vida. Que o Senhor possa, ó Deus, orientar a tua igreja, conduzir a tua igreja através do teu Santo Espírito. Ó Deus, que nós possamos sentir e contemplar aquele que habita em nós, mas que principalmente nós possamos sermos, ó Deus, homens e mulheres cheios do Espírito Santo de Deus. Ó Deus, que nós possamos experimentar, ó Deus, a tua completude. Ó Deus, que nós possamos nos maravilhar no Senhor, sabendo que o Senhor é bom, sabendo que as suas misericórdias duram para sempre. E sabendo, ó Deus, que o nosso passado já foi passado a limpo, através, ó Deus, do que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo fez por nós, deixando o Espírito Santo, o Consolador, o Espírito Santo da verdade, para que nós venhamos a prosseguir, ó Deus, e avançar. Muito obrigado, Senhor, por essa noite, que nós possamos ter um restante de semana, ó Pai, abençoado e abençoador. Nós possamos, ó Deus, não só receber as tuas bênçãos, mas que nós possamos ser bênçãos na vida de outras pessoas. Nos direciona, Pai, nos leve em paz para os nossos lares, no nome santo e poderoso de Jesus. Deus nos abençoe, meus amados, Deus nos abençoe. Louvado seja o nome de Deus.